E aí, gente, beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade no nosso texto publicitário. E agora a gente vai entrar, começar a falar sobre essas duas contribuições do Nietzsche, né? Essas duas maneiras de enxergar o texto publicitário que são até certo ponto antagônicas, né? Um pouco diferentes entre si, mas é assim que funciona mesmo, porque são baseadas nesse texto do Nietzsche, né? Nesses deuses que realmente se complementavam um ao outro, né? Então, dependendo da característica do seu público, do seu serviço, né, convém você investir no discurso dominado mais por um desses polos, né? Depende muito de como você está abordando, né? Depende muito do que você está vendendo, depende muito do que você está comercializando, depende se é um conceito, depende se é um produto, depende se você está querendo fazer depende do tipo da campanha, né? Depende de uma série de coisas. Então, você vai poder optar por um texto um pouco mais racional ou um texto mais emocional, mas criatividade não tem a ver com isso, tá? Isso tem a ver com o desenvolvimento do texto, tá? Com o desenvolvimento do texto, tudo bem? Então, o Carrascosa, né, que eu já até falei na outra vez, ele avalia que tanto uma linha quanto a outra, elas se baseiam nessas estruturas formais do discurso que o Aristóteles apresentou lá, que eu já falei para vocês lá da arte retórica e da arte poética, tá? Então, mas vamos sempre lembrar que quando eu falo assim, num texto mais racional, né, quando eu proponho que o modelo apolíneo é um texto que é mais racional, eu não estou tirando, por exemplo, os fatores das figuras de linguagem, das ideias criativas, da fantasia. Eu não estou tirando nada disso desse texto. Estou só dizendo, propondo um texto que ele tem uma abordagem mais racional. O modelo apolíneo ele é calcado no discurso deliberativo do Aristóteles, né, claro, e dentro do gênero discursivo é dissertativo, tá? A gente vai ver isso no próximo slide. Mas ele é calcado então no discurso deliberativo do Aristóteles e esse modelo tem um objetivo. Então, quando você constrói um texto baseado no discurso deliberativo, você tem a ideia de convencer alguém ou de propor alguém, levar este alguém a uma deliberação por meio da razão. Ou seja, você vai querer que ela tome uma decisão através da razão. Ainda então, que eu falei, você explore a racionalidade, ou seja, eu estou explorando aspectos racionais dessa venda. Mas esses aspectos racionais não precisam ser coisas que são absolutamente características de produto. Pode ser, por exemplo, você propor uma coisa que é melhor para a vida da pessoa como um conceito. Então isso também é um aspecto racional, explora o aspecto racional. O apolíneo, ele está muito ligado então a esse mundo do sonho, ao mundo do ideal. Isso porque a publicidade está ligada a isso. Está ligada ao mundo do ideal, está ligada ao mundo do sonho, né? Então, pô, é aquilo que a pessoa almeja ser ou ter. Se a publicidade falasse só das coisas reais, ela não ia ser tão interessante assim. É uma promessa de felicidade que você está fazendo, sabe? Então, da introdução à conclusão, o texto da linha apolínea, ele tem uma estrutura muito fácil de ser seguida, ou uma estrutura feita em fases criteriosamente divididas para você ter uma argumentação clara, precisa, simples e contundente. Nós vamos ver todas as fases uma por uma. Aí, em termos do gênero discursivo, né, nós temos dissertação, descrição e narração, o modelo apolíneo, ele é dominado, ou seja, não é exclusivo, tá? É dominado por texto dissertativo, ou seja, eu falo sobre o assunto, com de vez em quando algum espaço para descrição. Porque às vezes é lógico que você quer mostrar as propriedades das coisas, ou a propriedade dos produtos e tudo mais. Mas ele é dominado pelo texto dissertativo. Atenção, porque isso daí não é uma questão exclusiva. Por exemplo, eu sou obrigado a construir o texto de maneira X ou maneira Y, tá? Prevalecem sim conceitos abstratos. Então, quando a gente está falando de conceito abstrato, nós estamos falando nesse mundo de sonhos que eu falei antes, embora a gente sempre esteja falando de um texto que vai muito na racionalidade da pessoa. Então, esses conceitos são utilizados para comentar, interpretar e resumir as ideias que são apresentadas.
Bom, não tem uma obrigação de manter uma relação anterior e posterior, por exemplo, como uma narração, sabe? A narração ela tem essa obrigação. O que eu falo agora tem que ter a ver com o que foi dito antes e o que eu vou falar depois tem a ver com o que eu estou falando agora. Então, mais ou menos como uma sequência de slides, né? A minha sequência de slides ela é feita para ser assim, eu dou sequência naquilo que eu estou falando. Mas no texto, na apolíneo não tem essa obrigatoriedade, tá? Porque ele tem que ter uma relação lógica, mas não uma obrigatoriedade de continuar alguma coisa. Tem que ter uma relação de causa e efeito, ou de uma proposição e conclusão, já que o objetivo é apresentar e discutir dados por meios de conceitos abstratos, ou dos temas de campanha, né? Então você vai buscar um tema de campanha, e a partir deste tema de campanha, você vai discutir e apresentar esses dados. Eu vou mostrar um primeiro exemplo aqui para vocês de um anúncio. Ó. Então esse aqui é um anúncio bem cara de anúncio com um texto apolíneo, né? Ele te dá ele tem uma ideia abstrata, ele tem uma ideia fantasiosa, né? Ele propõe um universo, um mundo, ele propõe alguma coisa criativa, né? Então o título é Para ter uma sociedade justa você precisa apenas mover um dedo. Então ele faz essa metáfora com o voto, né? Com o seu dedo sendo como você vai tornar a sociedade mais justa apenas movendo um dedo, que vai contra o ditado popular de que você precisa mover mais que um dedo para você poder mudar o mundo. Então ele faz essa comparação entre o ditado popular e o que está aqui no título, e aí depois ele vai criando o texto conforme ele vai fazendo as estruturas que existem no modelo apolíneo que a gente já vai ver. Mas só para adiantar, então ele começa fazendo uma introdução, depois ele menciona fatos que já são conhecidos, ou seja, ele fez a introdução lá no título, aí depois ele vai mencionando fatos que já existem, ou seja, fatos conhecidos, depois ele vai te dar provas ou demonstrar a maneira como você vai fazer para tornar essa sociedade mais justa. E por último, ele vai recapitular o que foi dito no início e aí chamar você para fazer a ação. Então, se vocês repararem no texto que está construindo aqui embaixo, né, nessas eleições, anule qualquer tipo de dúvida sobre candidatos ou proposta. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mencionando fatos conhecidos. Olha, pô, nós temos eleições e não fique com dúvidas sobre candidatos ou as propostas dos candidatos. Então, agora ele vai te dar as provas e ele vai te dar os dados que demonstram como você vai fazer para tornar essa sociedade justa e apenas movendo um dedo. Olha, você tem os direitos e você precisa se informar. Então, legal. Então, depois o que eu tenho que fazer para melhorar a sociedade. Ó, no mês de setembro vai ter lá na RIC Record, na RC Record, o jornal e no Jornal de Notícias do Dia, muitas matérias sobre a disputa de prefeitura. Então pronto, tudo que você precisa fazer é acompanhar essa programação. É isso que ele está te dizendo, essas são as provas, é a maneira como ele diz para você que você vai fazer uma sociedade justa apenas movendo um dedo, que é votando corretamente, mas votando corretamente baseado nessa programação jornalística que ele está te apresentando aí. Por último, ele volta lá na questão do que ele pediu para você no início, né? De mover um dedo. Então, não deixe nada passar em branco, ou seja, eu estou de novo falando sobre votar, sobre voto consciente, e aí ele termina o texto. Então, é um texto muito com cara de texto racional, ele tem criatividade, ele tem o mundo dessa alusão que ele está fazendo de mover um dedo, mas ele é um texto bastante racional, né? Ele te dá informação para você tomar a decisão do que você deve ou não fazer. Bom, como que é a estrutura correta, os nomes corretos desse modelo de texto? Então tá, como é que é o nome então dessas estruturas do que eu acabei de falar? Então como é que é o nome real dessas estruturas que o Aristóteles, o discurso lógico formal do Aristóteles deve ter? Então são essas 4 etapas básicas, tá? O exórdio, que é a introdução do enunciado, geralmente é o título, tá? Geralmente é o título do anúncio, né? O que tá a primeira coisa que aparece. Então ele tem essa função de falar logo o que você quer dizer, para você não ficar de enrolação. Então você fala logo o que você quer dizer. A segunda parte é a narração. A narração é onde você vai
aumentar aquilo que o seu título já disse, ou seja, eu vou melhorar, vou é, argumentar em cima daquilo que o seu título já disse. Eu não vou ainda dar as provas, mas eu vou aumentar o assunto. Eu vou continuar o assunto. Então é a parte que você vai mencionar coisas que as pessoas já conhecem sobre o assunto. Então eu vou deliberar um pouquinho sobre o assunto. Deliberar não, eu vou construir um pouquinho sobre o assunto. Eu vou falar um pouco sobre aquilo que as pessoas geralmente já conhecem. Depois eu tenho as provas. As provas são esses dados que demonstram e comprovam o que você prometeu lá no título. Lá no título você fez uma promessa, ou você falou que ia fazer alguma coisa, ou você deu uma ideia. Nas provas você vai dizer por que, que o seu título está correto, por que, que o seu título quais são o que prova que o seu título está dizendo a verdade. Então são esses dados que demonstram e comprovam o que você colocou no seu título e o que você aumentou na sua narração, o que você colocou na sua narração. Aí por último é o fechamento, é o epílogo, né? Eu tenho a peroração. Na peroração você vai recapitular o que foi dito, recapitular o início do discurso, ou seja, recapitular o título, e depois você vai fazer uma chamada para ação. Não esqueçam de fazer a chamada para ação. É muito importante que vocês lembrem, não pode ter vergonha de vender. Já falamos sobre isso, vou reforçar mais uma vez. Ok? Então tá bom. Então agora no próximo slide a gente vai ver um videozinho da Always, muito legal, um comercial da Always que vai mostrar bem, depois eu volto para fazer a análise para falar para vocês da análise em cima do comercial, mas é um comercial que mostra muito bem como é o texto dentro do modelo Apollino. Você acorda cansada quando está naqueles dias? Descubra aqui como dormir sem preocupações. Se você vai ter um dia intenso, durma sem preocupações com o novo Always Noites Tranquilas, suave como algodão. Seu formato único com centro elevado se ajusta perfeitamente em seu corpo, mesmo com seus movimentos, para até 0% vazamentos. Comece o seu dia se mexendo para que nada te detenha. Experimente. Seca, segura, Always. Compartilhe com suas amigas. Conheça mais sobre o novo Always com cobertura suave como algodão. Bacana, né? Então vocês entenderam, né, como é que funciona, né? Então ele viu como ele começa o vídeo, ele vai despertar primeiro a curiosidade através de uma pergunta, né? No caso aqui ele usou uma pergunta para despertar curiosidade, para dizer, olha, veja como é que você pode dormir sem preocupações. Em seguida ele apresenta faz um texto inicial curto que amarra todo esse título, essa parte inicial, né? Ou seja, ele desenvolve um pouco mais esse título e em seguida ele já entra com as provas e aí no final ele faz exatamente a estrutura que eu falei para vocês. Aí depois ele dá todas as provas do porquê você deveria usar always e aí no final ele retoma o que ele disse lá no título e faz o encerramento mostrando o produto. Então isso é um exemplo muito claro de que esse é um material racional, material que apela para o seu racional, ou seja, que apela para o seu lado, para essas informações. Legal. Então tá, aqui tem um texto para a gente poder ver. Eu não coloquei o anúncio, né? Mas aqui é só para a gente poder fazer essa separação para vocês entenderem. Então vamos lá, qual que é o título dele? Às vezes a melhor movimentação financeira é ficar parado. Bom, volta e meia surge no mercado uma grande aplicação dessas imperdíveis, né? Bola da vez. Mas como toda a corrida do ouro, ela pode ser boa só para quem chega na frente. E para aliviar o risco versus retorno das aplicações que existe a Hedging Glyph, a administradora de recursos mais especializada em clientes private no país. Ela recomenda apenas os melhores produtos do mercado, inclusive fundos próprios, como o fundo HG Verde, que há vários meses é um dos mais rentáveis do Brasil. Na Hedging Grifo, você é atendido por um dos sócios da empresa. É com dedicação e autonomia de dono que o assessor financeiro administra sua carteira. Ligue 11 3040 8787 e peça uma visita. O assessor financeiro vai recomendar quais passos você deve dar e, quando é melhor, não dar passo nenhum. Aí tem a assinatura da Hedging Grifo. Então veja bem, aqui também fica bastante explícito cada parte do texto, como é feita a divisão de cada parte do texto. Vamos ver no próximo slide, que no próximo slide eu fiz a separação para vocês entenderem como está separado exórdio, narração, provas e peroração. Tá aqui, ó.
Então, ó, no exórdio, às vezes a melhor movimentação financeira é ficar parado. Então, ele te trouxe para dentro do que você estava falando sobre do que é o anúncio, né? Qual que é a narração? A narração é desenvolver o tema. Então, vou desenvolver um pouquinho o que foi apresentado, falando coisas que você já conhece, ó. Então, ele falar sobre coisas que às vezes surgem no mercado, uma grande aplicação imperdível, que são coisas que todo mundo sabe. Né? E aí, o que você precisa? Ah, eu preciso aliviar o meu risco-retorno. Então, é para isso que eu estou aqui. Legal, então para aí. E agora? Agora eu vou te dizer por que eu sou a melhor opção para você comprar. E ele diz, ó, eu sou a administradora mais especializada, eu só recomendo melhores produtos, eu tenho fundo próprio, ele é o mais rentável do Brasil, é um dos mais rentáveis do Brasil, você é atendido por um sócio, nós temos dedicação e autonomia de dono para a pessoa que vai administrar sua carteira. Então ele te dá um monte de provas interessantes para você falar para ele, assim, para convencer você que o produto dele é melhor. Aí no final, que a peroração é: estou encerrando o meu anúncio e fazendo uma chamada, um convite à ação. Ou seja, ó, ligue, né? Afirmativo, ligue. Daí te dá o telefone e fala, peça uma visita. Aqui tem algumas características, né, bem interessantes. Primeiro, essas afirmações e essa coisa da presentificação, né? Ligue agora, não é ligue no futuro, né? Ligue daqui a pouco, não, é ligue agora e peça uma visita agora. Então isso fala direto com o público. Isso é um texto no presente, né? E também de uma maneira, e é uma coisa muito pessoal, fala muito com a pessoa. Então aí ele vai falar para você, terminando ainda, o assessor financeiro vai te recomendar quais passos você deve dar. E aí a estrutura circular, né? O texto com o circuito fechado. E quando é melhor não dar passo nenhum, que é o que foi apresentado lá no título, que às vezes a melhor movimentação financeira é ficar parado. Então ele voltou nessa estrutura. A estrutura circular é uma característica do texto publicitário, que foi uma coisa que nós já vimos antes. Não é interessante? Vamos ver. Então, o que aconteceu nesse texto? Então, por meio do raciocínio cuidadosamente estruturado na argumentação, fase a fase, ele visa convencer você a deliberar a favor desse produto ou desse serviço vendido. É assim que é o discurso aristotélico deliberativo, sabe? É assim o texto da propaganda fundamentado nesse modelo. Né? Do texto apolíneo, cada fase acaba sendo uma preparação para o texto seguinte. Então, como eu falei para vocês, tá vendo? O exórdio introduz o assunto, mas não é regra aparecer no título, mas ele introduz o assunto. A narração desenvolve o assunto apresentado, as provas atestam aquilo que a narração apresenta e a peroração ou a conclusão recapitula aquilo que já foi dito. Né? É muito legal. E essa recapitulação é a estrutura circular ou circularidade. Né? Você já deve ter ouvido falar disso com algum outro professor. Bom, em resumo, o texto apolíneo, de modelo apolíneo, é racional, direto, explícito, com discurso lógico e retórico, textos dissertativos, com uma opinião manifestada diretamente. Repararam que o que eu mostrei para vocês aqui, as empresas, elas dizem, manifestam claramente qual é a opinião delas. Olha, eu sou a melhor opção, por favor, fale comigo, ligue para mim. Então ela se manifesta diretamente. Ah, puxa, mas não é sempre assim na publicidade? Não, a gente vai ver que não. Em outro modelo de texto você vai ver que essa opinião não é direta, ela fica implícita e aí é um pouco diferente. Na prática, tem algumas dicas práticas para vocês aqui, que não são essas dicas, essas teóricas aqui, que eu acabei de falar muita coisa teórica, né? Mas eu tenho algumas dicas práticas para vocês aqui, ó. Então, como é que você vai começar a desenvolver o texto apolíneo? Primeira coisa é definir uma ideia. Tá? Depois que você tiver a ideia, é possível que você faça essa abordagem ou racional ou emocional, mas a ideia pode ser feita de uma maneira única. Então você não precisa pensar nisso agora. Você pode primeiro desenvolver a ideia, aí depois que você tiver a ideia, você pensa como você vai fazer a abordagem do seu texto. Então por isso a gente trabalhou com ideias antes. Né? Primeiro a gente trabalhando com ferramenta de criatividade, para depois a gente falar de texto publicitário, porque texto publicitário é uma outra parte. Aí
para depois que você definiu a ideia e a abordagem com a sua dupla, ou seja, nossa, nós vamos abordar isso de um pouco mais racional. Você vai ter que escrever muitos títulos, esgotar todas as possibilidades de títulos para você lapidar o que foi definido. Ou seja, se você definiu por uma ideia, não, a ideia é essa daqui, nós queremos falar que alhos são bugalhos. Legal, então vai escrever 50 títulos do porquê alhos são bugalhos. É isso. Entendeu? Vai escrever 50 títulos sobre aquilo. Para quê? Para você lapidar o que foi definido, para você chegar numa coisa mais criativa. É sim da quantidade que vai sair a qualidade nesse caso. Né? É do hard work que nós já falamos em outro momento. É de você ir lá e esgotar tudo. Bom, depois que você escolher o título mais adequado, você vai ter que escolher uma imagem que complemente o seu título ou texto e não seja uma repetição daquilo que já está escrito, tá? Não pode ser uma repetição. O título tem que ser complementado pela imagem. A imagem tem que aumentar, inverter, diminuir, enfim, confrontar o título. A imagem não pode simplesmente ser aquilo que o título já fala. Se o título fala que na foto tem uma vaca, olha, nessa foto tem uma vaca. Qual é a imagem que eu não posso ter? Eu não posso ter uma imagem de uma vaca, porque se eu tiver isto, eu não estou complementando, aumentando, diferenciando, confrontando, eu não estou fazendo nada disso. Eu estou repetindo o que está no texto, e isso não é legal, porque isso não é que isso não é uma característica do modelo apolíneo. Isso é errado de fazer na criação como um todo, tá? A imagem tem que complementar, ou inverter, ou melhorar, ou aumentar, ou ser uma metáfora, um confronto, ou ser qualquer coisa que você quiser. Mas ela não pode repetir o que o título já fala, pura e simplesmente. Aí você tem que pensar num texto que tenha uma proposta, uma argumentação e um fechamento, um slogan, tá bom? Dentro daquelas 4 fases que eu já tinha falado, mas basicamente você tem um título, uma argumentação que tem uma narração e tem as provas, e você tem um slogan, uma peroração, uma conclusão. Tá? Então eu tenho exórdio, narração, provas e peroração. Eu só simplifiquei isso aqui na prática. Ok? Então bora. Lembre-se de você retomar a ideia inicial na proposição final do texto, na proposta final do texto. Então, lá no finalzinho do texto, lembra-se de você retomar o raciocínio inicial. Por quê? Para você criar essa estrutura circular do texto, ok? A mensagem precisa ser facilmente assimilável. Nós chamamos isso de mensagem fria. Quando a mensagem é mensagem quente, ela é cheia de rebuscamento de texto, o texto é difícil de ler, cheio de palavras complexas, você tem que deixar o texto facilmente assimilável. A não ser que seja um caso muito específico em que você tem que ser extremamente rebuscado, senão o texto tem que ser de fácil assimilação, texto simples, evitar o rebuscamento. Adjetivos e advérbios, sim, mas com moderação, senão fica parecendo autoelogio toda hora, sabe? Fica parecendo uma coisa meio canastrona, assim, meio babaca de você falar sobre a própria empresa se autoelogiando toda hora, fica um pouco esquisito. Construa o texto no presente. Isso vai fazer você se aproximar mais do leitor. Frases curtas e afirmativas. Se o texto começar a ficar grande, faz muitos parágrafos. É melhor você fazer parágrafo do que você fazer um textão corrido todo gigantesco. Então usa frase curta e frase afirmativa. Evitar o uso de frases negativas a todo custo. Ok? Não é proibido, mas é evitar. E por favor. Então vamos lá. Use palavras que o seu público-alvo conheça e entenda. O que às vezes a gente fica tentando escrever de uma maneira que nem a gente entende, nem a gente consegue. Para de tentar ficar escrevendo de uma maneira que você não consegue. Escreve da maneira como as pessoas falam e principalmente da maneira como o seu público fala. Se você está criando para um público que consome motocicleta, Titan, Honda, então você tem que lembrar qual é a característica desse perfil desse consumidor. Se você está vendendo always, então você use termos e frases que são especificamente para esse público que você está querendo falar.
Lembre-se do que nós falamos também já da função conativa, ou seja, fale diretamente com o leitor, diga, converse com ele, né? Tente conversar com ele. Lembre-se das características do texto, né? Da maneira como construir o texto, use isso a seu favor. A unidade textual, a estrutura circular que nós já falamos, a escolha de palavras, né? Uma escolha muito criteriosa de palavras, pode fazer o uso da autoridade, de figuras de linguagem, são diversas, o português é muito vasto de possibilidades, os estereótipos, afirmações, rede semântica. Rede semântica é quando você tem uma palavra, por exemplo, ali no caso daquele do voto, né? Tudo que gira, todas as palavras do texto, elas giram em torno do universo do votar, das eleições. Então, olha, você não pode deixar passar em branco. É uma metáfora textual a você não votar em branco. Né? Então, esse tipo de pequenas coisas é muito interessante. Por último, leia mais uma vez o briefing para ver se não deixou nada de fora. Leia de novo, cara. Aí irrita o atendimento, você põe, escreve lá. Eles já não escrevem muito, o atendimento já não gosta muito de escrever. Aí quando escreve a criação não lê, então é importante, leia mais uma vez o briefing para ver se você não deixou nada de fora. Às vezes ficou uma característica importante que você estava lá sublinhado que você tinha que falar, um telefone que você não colocou, que você deixou como XXX, mas já estava no briefing que você tinha que colocar o telefone, um canal de contato que você também pode ter esquecido, alguma obrigatoriedade jurídica ou legal que você também pode ter deixado para lá, tá? Então, por favor, não vamos esquecer isso na prática. Vou mostrar para vocês aqui no próximo slide um videozinho. Eu encontrei um vídeo na internet com uma análise de texto apolíneo, que é de uma escola de inglês. Então a gente vai ver esse vídeo duas vezes, né? A primeira vez a gente vai ver o vídeo, o filme publicitário, né? E em seguida vai vir a análise falando sobre esse filme para que vocês entendam um pouquinho melhor o que é um filme publicitário do modelo apolíneo. Nós vamos, na verdade, ver dois filmes publicitários do modelo apolíneo e depois eu volto para comentar. Então assistam aí o filme publicitário primeiro da escola de inglês. Filho, o que tá acontecendo? É lição de inglês, pai. Inglês chato ninguém merece. CNA tem plataforma 360 com tecnologia, professores online, Cambridge, Disney e muito mais. Ninguém tem o que o CNA tem. Filho, o que tá acontecendo? É lição de inglês, pai. Inglês chato ninguém merece. CNA tem plataforma 360 com tecnologia, professores online, Cambridge, Disney e muito mais. Ninguém tem o que o CNA tem. Então tá, viu que legal? É bacana, né? Então, essas aqui são as características que tem no vídeo. Então, o que tem? O que se apresenta? Primeiro, tem o endosso da pessoa típica, né? Então, o que é a pessoa típica? É o típico estudante de inglês. Então, tem uma dramatização, porque as pessoas estão atuando, tem uma história acontecendo. As narrações são todas on camera, ou seja, é um texto falado pelos próprios atores, ou seja, está em primeira pessoa, né? Tem humor, e aí começa a se criar a analogia, né, desse humor para todas as pessoas, ou seja, o inglês é chato porque a pessoa lê a apostila, o jovem já está dormindo, aí o pai pega, dorme, aí a mãe dorme, o cachorro dorme, as pulgas que estão dentro do cachorro também dormem, de tanto que é chato essa escola de inglês, que não é a CNA. Depois entra uma narração, e essa narração apresenta o produto off-camera, né? Faz um off-camera apresentando o produto, apresentando as características, e por isso ele acaba se tornando um comercial do modelo apolíneo. Né? Então você vê como é que é, assim, e não deixo de lado a criatividade, o humor, o universo engraçado, divertido, mas o texto é bastante direto e reto. Né? Olha, o inglês chato contamina todo mundo que está em volta dele,
E esse inglês chato, ele é chato por causa disso, e agora eu vou te mostrar qual é o inglês legal. E aí ele te mostra a CNA como sendo um inglês legal. Tá bom? Tá bom? Então agora no próximo slide nós vamos ver um outro que é um pouquinho diferente, mas ainda é apolíneo, mas é um pouquinho diferente, que é um material, eu não vou falar qual é o produto, porque senão eu vou entregar o que que é, e aí a gente acompanha no próximo slide, daí eu volto para vocês, eu volto para poder comentar sobre ele também. Tá legal? Valeu, vamos lá. Eis um cavalo único, que não pode ser contido, que não pode ser apagado, que salta chamas com o corpo gelado, sua labareda uma largada, um incêndio que mora no gelo, um cavalo nascido do fogo. Muitos perguntam o que está ele a carregar, e a noite responde: uma apimentada a mais no bar. Chegou Ipioca Fogo Santo, uma apimentada a mais. Aprecie com moderação. Eis um cavalo único, que não pode ser contido, que não pode ser apagado, que salta chamas com o corpo gelado, sua labareda uma largada, um incêndio que mora no gelo, um cavalo nascido do fogo. Muitos perguntam o que está ele a carregar, e a noite responde: uma apimentada a mais no bar. Chegou Ipioca Fogo Santo, uma apimentada a mais. Aprecie com moderação. Então, legal, né? Então, viu como é que é um pouquinho diferente, né? Então ele começa, por exemplo, já falando sobre o cavalo, né? Mas esse cavalo já é uma característica da marca, né? Então por isso ele faz no começo, faz essa narração off, dando características do produto desde o começo, ainda que isso esteja atrelado à fantasia, né? À ficção. E aí logo ele já faz a apresentação do produto, diz, ó, chegou a Ipioca fulana, que tem todas essas características que eu acabei de falar, e aí ele faz uma retomada do texto que ele disse no final. Então ele apresenta o produto no final fazendo uma retomada, ó, Ipioca Fogo Santo, né? E aí fala lá o slogan do produto. Então é por isso que ele é um texto, é um material mais apolíneo, tem esse sentido mais apolíneo, porque ele vai falando as características, embora ele esteja fazendo uma fantasia, uma ficção, uma alusão com aquele cavalo que vai no campo, né? E ele gera lá uma imagem típica do consumidor de Ipioca, né? Do lugar. A trilha remete muito a que tipo de pessoa ele está buscando conversar, para quem é essa propaganda, qual é o sentido, qual é o estilo da Ipioca, e aí ele fala as características do produto, que são as características do cavalo, né, e daí faz a apresentação e finaliza. Então é um texto apolíneo também. Aí nos próximos slides agora tem vários exemplos para vocês acompanharem aqui de textos que são apolíneos, né? Eu vou disponibilizar essa apresentação aqui para vocês também, para vocês poderem ler os slides com mais calma, né, os textos com mais calma, tá? Então vamos lá, vamos passar um por um aqui bem rapidinho para vocês aqui, senão daqui a pouco eu não vou ficar falando aqui eternamente, tá? Então vamos lá. Então temos o primeiro aqui. Ó, acabou de nascer e já tem apetite de gente grande, né? Então ele já apresenta para você o tema aqui, aí ele tem um texto enorme desenvolvendo, né, enorme que vai desenvolvendo e fala um monte de coisas interessantes. Então a Rede Bom Dia, né, ele não está falando sobre a criança, ele não está falando sobre comida, está falando sobre uma rede de jornais, né? Olha, uma rede que nasceu ali há pouco tempo, né, acabou de nascer, mas depende de gente grande, é a caçula do grupo fulano, uma empresa séria, experiente, aí dona da maior agência de marketing esportivo do país, 5M, está dando os motivos do porquê essa empresa é uma empresa séria e experiente. Estou te dando as provas. Aí vai falando, juntas chega não sei aonde, proposta moderna, o Bom Dia é o primeiro jornal, parari, parará, parará. E no final, lá no finalzinho, ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Ó, com tanta vantagem, só podia mesmo ser o veículo de comunicação que mais cresce, porque é novo sim, mas já nasceu cheio de experiência. Pronto. Aí ele finaliza o texto, desperte a sua verba de mídia para o Bom Dia, ou seja, ele pede para as pessoas veicularem lá. Então tem que pedir, não pode esquecer de vender. Às vezes alguns anúncios esquecem. Então vamos ver o próximo. Então,
família reunida para o almoço de domingo, isso é um clássico, né? Tá lá. Que aí ele vai dizer para você dar os motivos. Hábitos mudam, valores não. Por isso, provas. Vamos lá. A Argo constrói pensando no que é importante para você. Qualidade, respeito a prazo, transparência. E aí coloca você em primeiro lugar, que ela já é um clássico em Vila Velha. Conheça nossos empreendimentos e escolha a Argo. Moderno igual a você, clássico igual que você valoriza. Acabou de voltar de novo, estrutura circular. Maravilha. Próximo. O feriado é prolongado, mas o banho não precisa ser. Use água com inteligência. Então, vou falar, fez a proposta inicial, né, do carnaval. Então, nesse carnaval, aí a imagem, tá vendo? Ó? A imagem proporciona um aumento, um complemento, né, da questão do feriado prolongado do carnaval. Então, ela não é um calendário, não é falando especificamente, não é uma imagem fácil. Né? Então, nesse carnaval, cuide bem da água, né? Encurte o tempo do banho, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. Não lave, parari poró. Junte roupas e piriri poró. Tá aí, essa beça vai estar de plantão não sei que dia, economize água para lá. Então, texto apolíneo, bastante racional. Temos um outro aqui. Sistema Maxi de ensino, conhecimento para os seus alunos voarem mais alto. Então, aqui ele está fazendo uma metáfora, né, com o Santos Dumont, né, que é ali o menininho com o 14 bis na mão, né, com o chapéu do Santos Dumont. Eu não sei qual é o nome desse chapéu, eu esqueci o nome desse chapéu, eu queria lembrar o nome dele. Mas enfim, ele vai falar lá, então por que o conhecimento para os seus alunos voarem mais alto? Quais são as provas disso? Porque é completo para a sua escola, porque além dele fornecer o melhor material didático, utiliza pedagogia afetiva, que é uma proposta para equilíbrio entre razão e emoção, oferece outros benefícios, etc, etc, etc. E daí, ó, pede para você conhecer a coleção, me liga aqui, beijo, tchau. Seja conveniado lá e tal e tal. Bacana, né? Joia. Próximo. Esse aqui a gente já viu, já vimos lá no início. Próximo. Tá aqui, próximo. Estratégia de mídia, impacto e inovação. Então ele te dá aqui não tem título, né? Então você não tem um título te chamando, ele já vai direto na narração e nas provas. Então eu tenho amplo mix, target amplo, atuação regional, varejo informativo, né, responsabilidade, visibilidade. Então está aqui também um outro exemplo um pouco diferente. Não faz chamada para ação, mas poderia depois. Então, mais um. Neste ano, a sua casa com piscina vai dar pé. Pô, vai dar pé porque piscina, fundo, raso, então vai dar pé, entendeu? Trocadilho. Idiota trocadilho, mas tá aí, né? Ah, todo mundo quer entrar com o pé direito em 2015. Então, a gente faz uma alusão aí, faz uma alusão já com o fim do ano e tudo mais. Ah, o que você quer é que você utilize, realize seu sonho de ter uma piscina, mantendo os pés no chão. Por que mantendo os pés no chão? Porque nossa piscina é acessível. Porque ela é acessível financeiramente, ela é rápida de instalar, para você ter muito mais tempo de aproveitar o novo ano. E ali embaixo tem ainda as características e mais provas de que é real aquilo que eu já estou falando no texto. Ele só não faz essa estrutura circular. Muito legalzinho também. Eu discuto bastante a direção de arte, mas o texto estava indo por um caminho interessante. Então, próximo. O diabetes. Quem controla não precisa ter medo. Então, obviamente, aqui a fumacinha saindo é para ser um bicho feio aí, né? Que seria da onde vem a diabetes, né? Que tem todo esse problema aí com açúcar, etc, etc. E aqui está um pouco mais difícil de eu ler, mas vamos lá. O diabetes é uma doença provocada pela deficiência na produção de insulina e, consequentemente, o aumento da glicose no sangue. Então, eu dei uma explicação aqui, que a maioria dos diabéticos já conhece, né? Então, maravilha. Então, se não for tratada, pode levar a várias complicações e ele te dá várias complicações. Aí ele continua o texto dizendo quais todas as complicações que você pode ter. Aí depois ele te dá as várias provas e os vários motivos do porquê você deve controlar a diabetes. Ou confira alguns cuidados que você deve tomar para prevenir a diabetes. Tá aqui. Pô, termina como? Semana de prevenção à diabetes. Então ele faz a estrutura circular voltando lá no título, que o título é da diabetes. E aí assina com Unimed Cuiabá. Bacana. Então vamos lá. Agora, o que tem nos próximos slides aqui, que eu acho que eu não vou falar um por um, porque eu acho que vocês podem depois buscar ou ler cada um desses slides individualmente, né? Que são
todas as características, eu vou tentar comentar rapidinho, tá? Mas assim, são todas as características do texto do modelo apolíneo. Então vamos lá, uma por uma, rapidamente, para a gente finalizar essa aula. Unidade textual, ou seja, qualquer que seja a ideia, ele tem que girar em torno de um único assunto. Ponto. Um único assunto. Você falou lá esse assunto lá no exórdio, o assunto era diabetes, então todo o meu negócio aqui é sobre diabetes. Foi aquilo que a gente viu ali antes, né? Mais ou menos parecido com que político e sermão de igreja, essas coisas assim. Próximo. E estrutura circular. Já falamos várias vezes, né? Terminar o texto voltando no assunto inicial. Próximo. Escolha lexical. Escolha lexical nada mais é do que você escolher cuidadosamente as palavras que você coloca no seu texto. Não ser leviano na escolha das palavras do seu texto. Não pode ser arbitrário, mas sim fruto de uma ideologia, por assim dizer. Tá ok? Então, fruto de uma ideologia e manda um tá ok no final, né? Desculpa, gente, não foi de propósito, tá? Então, mas não pode ser, tem que ser fruto de um pensamento dentro do assunto. Então não pode ser uma escolha arbitrária e nem ser uma escolha ao acaso. A escolha das palavras tem que ser sempre pensada. Se possível, pensa 1, 2, 3, 5, 10, 15 vezes, tá? Então vamos lá, próximo. Mensagem fria. Quando você acha que ele, né, foi embora, ele volta para te assustar, que é o McLuhan, né? Porque foi o McLuhan que usou esse termo esfriar a mensagem, né? Nós temos o texto quente, que tem muita carga de informação complexa e distante do leitor, e os textos frios, que são textos com poucas informações, menos rígidos, simples e exige menor esforço para decodificar, ou seja, para ler o texto é mais fácil. A gente usa texto frio, mensagem fria. Tá? Então, ó, quando você acha que o McLuhan não volta, né, o McLuhan reaparece. Aí o Zanata fala do cara lá no segundo semestre, primeiro e segundo semestre, eu trago ele de volta para vocês aqui. Tá? Beleza. Próximo. Figura de linguagem. Quem quiser material complementar de figura de linguagem, eu tenho material especificamente sobre todas essas coisas que vocês estão vendo aí embaixo. Isso é melhorar a gramática, melhorar o português. Ah, professor, mas eu já faço o curso por fora aqui de português. Maravilha, você deve dominar esse troço que está aqui. É importante para o redator dominar a língua portuguesa. Eu tenho material separado explicando o que é cada uma dessas figuras, né? Figuras de construção, palavras e de pensamento. O que é uma elipse, um zêgoma, uma silepse, pleonasmo, enfim, metáfora, metonímia, antítese, hipérbole, apóstrofo, todos esses caras, um por um, eu tenho um outro material, mas é um material de complemento, é para complementar. Ou seja, você deveria ter uma gramática na sua casa para você poder consultar, para daí você poder ter acesso a essas informações. Se você não tiver, eu tenho esse material de complemento depois para quem quiser, me manda uma mensagem que eu dou esse material com tranquilidade. Próximo. Características, então, da função conativa. Lembrando todas as funções, a referencial, emotiva, conativa, fática, metalinguística e estético-poética. Já falamos sobre ela, não vou falar, mas enfim, é função conativa porque o emissor dirige-se diretamente ao receptor. Ou seja, faça isso, seja assim, troque de marca de telefone celular, enfim, você está falando para as pessoas e se dirige, fala isso diretamente para a pessoa. Próximo. Estereótipos. Então a gente viu nesse comercial, por exemplo, da escola de inglês, o estereótipo do estudante de inglês. Então, assim, tudo bem, isso é um estereótipo, aquilo é um estereótipo do estudante. Todo estudante de inglês é assim? Não, não é. Então temos estudantes de cabelo colorido, cabelo grande, cabelo curto, cabelo comprido, homem, mulher, trans, o que vocês quiserem. Mas o estereótipo era aquele lá. Então, isso é um uso de um estereótipo. Então, são fórmula consagrada, né? Então a gente já conversou sobre isso nas características dos textos publicitários, que eles se utilizam muito dos estereótipos, sim. Próximo. Apelo à autoridade, já falamos também. O endosso de alguém para dizer que seu produto funciona ou não funciona. Então a gente tem global, hollywoodiano, BBB, atleta, médico, dentista. Tem uma série de pessoas que você pode utilizar como autoridade. Afirmações e repetições. Não deixe dúvidas no seu texto. Afirme, né? Tenha certeza do que você está falando. Repita as palavras para que isso fique bem gravado no vocabulário, bem gravado naquilo que você quer dizer. Então, por isso, afirmações e repetições. Próximo. Presentificação. O texto é para uma ação futura, ou seja, ele está acontecendo agora. A mensagem é aqui e agora. Está acontecendo aqui
e agora. Então, por isso que no modelo racional, o tempo verbal predominante é o presente indicativo, sabe? Porque a gente tem que juntar com o imperativo, né, com as palavras escritas na maneira imperativa, e aí você, na hora que você vai fazer o call to action, então, ou seja, ligue, faça, pegue, então isso é o call to action, né? É você dizendo para ele o que ele tem que fazer, mas o texto, a construção textual tem que ser do presente do indicativo. Então, por isso, presentificação, porque é do presente do indicativo. Não é para você dar presente para os outros, não, é presente do indicativo. Próximo. Alusões. Então, fazer alusões, né? Então, criar empatia, uma das formas é a criação dessas referências à cultura. Então, você se utilize da cultura para vocês fazerem alusões, ou seja, para vocês conseguirem fazer, de alguma maneira, conectar o produto que você está falando a algum aspecto da cultura, se isso for possível. Então, próximo. Cara, qualidade e quantidade. Então, o que acontece? Escrever bastante, né? Escrever bastante. Então, premissas que são premissas de ordem generalista. Vamos lá. Lugares de quantidade. São afirmações de serem melhores por uma razão quantitativa, ou seja, mais pessoas que aderiram ao programa, são tantos milhões que ligaram aqui. O BBB acabou de fazer isso, né, cara? Ah, passamos de 1 bilhão de pessoas, pessoas não, 1 bilhão de votos. Por que ele vai lá na televisão e fala isso? Porque daí ele gera mais votos. Porque as pessoas percebem, nossa, mas tem muita gente fazendo isso. O que está acontecendo? Por que tem tanta gente votando? Ele gera uma curiosidade que faz com que as pessoas tenham mais aderência daquela informação. Então ele faz a utilização da quantidade. Então, o maior paredão da história. Sabe, essas coisas assim. Então isso acaba gerando esse exagero, né, da quantidade. Não é para mentir, é claro, mas falar sobre a quantidade acaba sendo um fator que é diferencial na comunicação. E a qualidade, ou seja, eu sou único, sou customizado, então como aquele anúncio lá no início dizendo, olha, é o dono que vai te atender, isso dá uma sensação de uma qualidade muito superior, né? Próximo. Argumentos de superação. Isso é sempre muito bacana também. Né? Às vezes está associado à hipérbole, né? que é excesso de adjetivo, excesso de autoelogio, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas argumento de superação também é uma boa característica para lembrar. Comparação, compara duas empresas, compara duas situações, compara dois produtos. Não vou comparar na tela, divide a tela. Não vamos dividir a tela. Para com a situação de dividir tela ao meio. A comparação é na cabeça do consumidor. A comparação você faz, deixa para o consumidor fazer. Não é para você explicitar isso para ele, não. Tá? Valorização do inferior. Isso também é uma característica do modelo apolíneo, porque você reconhece a sua posição no ranking de audiência, reconhece que você não é o mais incrível do planeta, mas que o seu lugar em que você está é um lugar de destaque. O SBT faz isso magistralmente. Ele reconhece que a Globo é líder e ele quer ser o segundo lugar. Sim, eu quero ficar aqui nesse segundo lugar, porque o segundo lugar é muito bom. Então, é um jeito. Se você tiver essa possibilidade, não hesite em fazer essa valorização. Talvez ser o pior também não é legal, tá? Temática. Temática para campanha. Fazer uma temática para campanha. Então, é possível, sim, temática, né? E por último, mas não menos importante, a rede semântica, ou seja, a utilização de palavras que sempre fazem referência ao tema, o tema que você acabou de escolher ali atrás, né? Então eu faço referência ao tema e faço referência ao produto. Então, se meu tema é mágica, por exemplo, vou fazer os produtos vão subir aqui num passo de mágica, então é ideal que você faça a utilização da rede semântica baseado quais são os termos que existem para mágica e na venda do seu produto. Beleza? Gente, isso foi o modelo apolíneo do texto publicitário, um modelo mais racional, né? A gente já viu todas as características dele. Assistam uma ou duas vezes os slides, é importante, e eu vejo vocês no próximo vídeo falando do outro modelo, o modelo dionisíaco, tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Um abraço para todo mundo.